Apesar da crise, o consumo das famílias aumentou e ajudou a evitar uma queda ainda maior do PIB. Na casa de Gerlei funciona assim. O salário do marido, que é pedreiro, paga as contas do mês. O que ela ganha como empregada doméstica fica para realizar os sonhos de consumo da família. Ultimamente eu tenho gastado um pouco mais. Deu para mim comprar o computador esse ano, câmera digital. Então eu acho que esse ano as coisas melhoraram um pouco, bastante. Vacas gordas em tempos de crise. Entre tantos números negativos do PIB, as despesas de consumo das famílias aumentaram 0,7% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos 3 meses do ano passado, quando o IBGE havia registrado uma queda de quase 2%. Os principais responsáveis pelo bom desempenho agora foram as famílias de baixa renda. A classe média perdeu espaço, mas ao mesmo tempo a classe mais baixa de renda não perdeu tanto espaço. Junto com isso, você teve uma queda de preço ao longo de 2008 inteiro, principalmente relacionada a produtos mais básicos, produtos mais essenciais de consumo. Alimentação, bebida, farmacêuticos, higiene e beleza, perfumaria. O consumo das famílias brasileiras não ficou imune à crise. As compras a prazo diminuíram porque o crédito ficou mais caro e mais difícil. Mas uma grande parcela da população gastou mais simplesmente porque tinha mais dinheiro no bolso. Casados há 15 anos, Marcone e Magali dizem que a compra do mês está mais fácil de pagar. Está melhor agora no bico que está tirando dinheiro a mais do que eu trabalhava antes. Fica mais fácil fazer as compras? Para mim tá. A massa salarial aumentou 5,2% no primeiro trimestre de 2009, depois de um crescimento ainda maior no quarto trimestre de 2008, de 7,6%. O que deixou o Brasil menos vulnerável na crise econômica internacional foi o seu mercado interno. E o mercado interno está calcado nos 620 bilhões de reais movimentados pelas classes C, D e E. Ele acredita que as classes C, D e E, responsáveis por 76% do consumo do Brasil, vão continuar tendo aumento de renda e vão comprar mais. Com dinheiro no bolso e com a expansão da economia, esse movimento é um movimento que veio para ficar. Os gastos feitos pelo governo também ajudaram a evitar uma queda maior do PIB, mas grande parte do crescimento desses gastos não foi em investimentos. Nos primeiros 3 meses do ano, o governo gastou 0,6% a mais do que nos últimos 3 meses do ano passado e 2,7% a mais do que no primeiro trimestre de 2008. O presidente Lula disse que os investimentos públicos são um remédio contra a crise. Imagina se o governo também tivesse entrado em crise e parado de contratar obra, parado de fazer as coisas que tinham que ser feitas. Mas dados do próprio governo mostram que o maior aumento de gastos no primeiro trimestre desse ano não foi em investimento. Foi com salários de servidores públicos e custeio, o dinheiro para manter a máquina funcionando. O gasto com pessoal subiu 25% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Com custeio, que inclui os programas sociais, 24%. O que representa um gasto adicional de mais de 12 bilhões de reais entre janeiro e março. Já os investimentos também cresceram, mas em um ritmo menor, 13%. É pouco, diz esse economista. É muito baixo num contexto de uma economia complexa como é a brasileira. Quando você está em crise, você tem que investir necessariamente em obras que produzam resultados para a sociedade, que permita que essa sociedade se beneficie através de um efeito multiplicador. O governo diz que está satisfeito com o nível dos investimentos e alega que o aumento dos gastos sociais, com programas como Bolsa Família e a Previdência, também ajuda a enfrentar a crise porque dá mais poder de compra às pessoas. Na avaliação oficial, os números da economia serão cada vez melhores. E o resultado do começo do ano, apesar de negativo, foi visto com certo alívio aqui em Brasília. A queda de 0,8 não pode ser comemorada. Agora, de fato, o resultado é muito menos negativo do que havia sido previsto aí pelas projeções de mercado. A oposição acha que o governo está otimista demais. O quadro é de recessão. A recessão não se esgota tão rapidamente. O que o governo vem dizendo não está sendo confirmado pelos números. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Normal, Sardenberg, o governo lê isso aí como uma coisa boa, a oposição critica. Agora, vendo esses números, e foram 3 reportagens só sobre números, a gente tem motivo para comemorar isso como um grande resultado? Pois é, política à parte,
disputas políticas à parte, o fato é que o resultado é ruim, é bem ruim, e você nota isso claramente nesse primeiro gráfico aqui. A economia vinha num ritmo muito bom. Repare ali, crescimentos acima de 1,5% na média de trimestre contra trimestre, que é um ritmo muito bom para o trimestre. E aí olha o que acontece. Nós temos uma queda de 3,6% e em cima dessa queda uma outra de 0,8%. Isso quer dizer o seguinte, que no primeiro trimestre deste ano aqui de 2009, a produção brasileira é quase 4,5%, digamos, menor do que aqui no terceiro trimestre. É uma queda brutal. Sardenberg, como é que fica então a comparação do Brasil com outros países? É verdade o que diz o presidente Lula, que o Brasil foi o último a entrar na crise e será o primeiro a sair? Arebaba, Cris. Chique. Olha aqui, tem país muito menor que o Brasil, quer ver? Ó? Você tem aqui, ó, Polônia cresceu, Austrália cresceu nesse mesmo período em que o Brasil teve essa queda de 0,8%. Agora, tem também países que estão piores do que o Brasil, como você pega aqui, ó, Chile, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. O Japão, aliás, está no fim da picada, né? País emergente, país mais ou menos emergente, Estados Unidos e Japão, dois países desenvolvidos. A pior situação no mundo é a do Japão. Então você vê, o Brasil está melhor que um, de alguns pior que outros, está mais ou menos na média, digamos assim. Sardenberg, já que você está na comparação internacional, a gente é sempre colocado em relação aos nossos competidores diretos, que a gente chama aí numa sigla criada por um economista de BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. E aí, em frente a eles? Pois é, vamos ver então a comparação que essa é a mais importante. Vamos ver aqui, ó, a China, você estava crescendo 10%, agora no primeiro trimestre estava crescendo 6%, portanto uma queda forte. A Índia agora vinha de 8%, foi de quase 9% para quase 6%, de novo é uma queda forte. Aí a Rússia, vinha de 8,7%, a Rússia despencou. Por quê? Porque a Rússia vive de petróleo. O petróleo despencou, a renda do país foi lá para baixo. E vamos ver agora o Brasil. O Brasil vinha de um nível mais baixo, crescendo na média de 6%, e caiu para um negativo, ali para menos 1,8%, comparando o primeiro trimestre do ano contra o ano anterior. Então você percebe, a gente vinha um pouco abaixo dos outros, aliás, bem abaixo do que a China e Índia e Rússia, e teve uma queda maior do que China e Índia e bem melhor do que a da Rússia. De novo, ficamos melhor que a Rússia, pior que China e Índia. Defeito virou virtude. Sardenberg,